E o governo catarinense também está oferecendo linhas de crédito para o setor agropecuário, para novas construções, por exemplo, novos investimentos, até 1,5 milhão na Secretaria de Estado da Agricultura. Pois bem, falando em setor agropecuário, como é que está, não é mesmo, o homem no campo, as grandes agroindústrias aqui de Santa Catarina? Bom, alguns países não deixaram de comprar, de fato, produtos aqui de Santa Catarina. E o Laércio Botega vai contar para a gente como é que está esse processo de exportação, principalmente para o continente europeu. Laércio, traz para a gente, os prejuízos ainda não são grandes, quer dizer, o setor agropecuário é o que consegue respirar melhor diante desta crise neste momento, Laércio? É isso mesmo, Fernando. O mercado lá fora continua exportando carne aqui do Brasil, também de Santa Catarina, e é um setor que respira bem nesse período de pandemia. Quem vai falar mais com a gente sobre isso é o seu Enori Barbieri, que é o vice-presidente da FAESC. Seu Enori, nós temos então um cenário bom no meio de tudo isso, com se diz respeito à exportação. Nós tivemos o Egito, a China, países lá de fora que estão mantendo a compra de carnes aqui do Brasil, Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde. Apesar de todas as restrições que nós tivemos aí em função da pandemia, o agro catarinense continuou normal. Nós colhemos a nossa safra de soja, de milho, de arroz, de maçã, de feijão, guardamos a nossa safra e os frigoríficos continuaram trabalhando e exportando. Após a China se recuperar, a China passou a demandar mais produtos, principalmente proteínas animais. As nossas exportações aumentaram, mais países estão requisitando alimentos de proteína animal e vivemos um bom momento de exportação. Os Estados Unidos devem aí procurar carne fora do país, porque lá suspenderam algumas atividades. Tem uma expectativa aqui para o Brasil? Olha, eu diria que os Estados Unidos, em função do vírus, que entrou em várias fábricas, praticamente paralisou todos os abates nos Estados Unidos. As notícias dão que os Estados Unidos poderão ter que importar proteína animal e um dos estados, o único estado brasileiro que pode exportar para os Estados Unidos é o Brasil. Então há uma perspectiva de possibilidade. Agora, temos que ver se nós temos produtos suficientes para exportar aos Estados Unidos. Que Santa Catarina fez contratos a longo prazo, principalmente com a China. E praticamente toda a nossa produção que pode ser exportada está sendo exportada. Então não há muitos produtos disponíveis para novos mercados. A gente vale reforçar aqui que mesmo tendo esse saldo positivo, exportando daqui para outros países, aqui dentro, mercado interno, ele não está tão bem assim. Diminuiu um pouco. Nós temos que entender que a grande massa da população se retraiu, fecharam os restaurantes, fecharam os bares que produziam, vendiam alimentos, e nós tivemos uma queda muito significativa em alimentos no mercado interno brasileiro. Há uma retração muito forte que está começando a atingir as indústrias e aqueles que produzem para o mercado interno. Então também o agro, a partir de agora, começou a ter restrições de mercado e nós produzimos para o mercado interno em torno de 70% a 75% do que a gente produz. Não é pequeno o mercado interno, é grande. E começou a ter esse problema. Começamos agora, temos um problema de seca, de uma estiagem, que começa a ter problema de falta de água para os criatórios. Começamos a ter o vírus dentro de algumas agroindústrias de Santa Catarina, que também passa a preocupar. Então o mercado agro, a partir de agora, começa a se voltar para o mercado interno para ver como a gente vai crescer de agora em diante e como os que vão agir. Agora, tudo que é possível exportar está sendo exportado, a demanda está aumentando, o dólar supervalorizado nos traz grandes divisas para dentro do nosso estado. Então podemos dizer assim que mesmo tendo essa queda no consumo interno, lá fora a expectativa é grande para tentar equilibrar um pouco o mercado. O mundo inteiro foi abalado, o mundo inteiro precisa de comida e um grande fornecedor somos nós. Então eu acredito que essa balança vai fazer com que o agronegócio brasileiro, principalmente catarinense de proteína animal, mais uma vez é o setor que vai tirar o país do buraco. Ok, muito obrigado pela participação aqui no SBT Meio Dia. Tá então, boa notícia
para quem vive do agronegócio em Santa Catarina, apesar do consumo interno não estar tão bem, o consumo externo deve melhorar aí, mais do que já está melhor, nos próximos dias. Fernando Machado, voltamos no estúdio. Muito bom, Laércio Botega. Obrigado pela informação, Laércio Botega ao vivo na FAESC. Olha só, que informação positiva. Se a gente ir atrás, a gente encontra, Sibeli Fávero. O setor agropecuário em Santa Catarina respirando muito aliviado por conta das exportações. Frango, a proteína animal, a gente está falando de carnes. A China, por lá, suspenderam, né, as produções. Então, comprando da onde tem. E o Brasil tem, Santa Catarina tem. Agora os Estados Unidos também querendo comprar a carne brasileira, que tem autorização para venda. Então, um setor produtivo que não parou e que agora está respirando mais aliviado, muito embora outros setores de Santa Catarina passem aí por momentos difíceis. Mas o agronegócio está bem. Que bom, né, Fernando? Que no meio de tanta notícia ruim, né, e tanta crise em tantos setores, tem um que está indo muito bem nesse momento.